Fala, nação concurseira! Vamos lá, mais um tema, análise combinatória. Professor, eu chego tremo quando fala em análise combinatória. Calma, calma que a gente vai resolver esse problema, ok? Vamos trabalhar de uma forma bem, passo a passo, de forma esquematizada, para você entender cada ponto e ir avançando em cada ponto. Ok? Mas, professor, eu me confundo demais com relação se multiplica, se soma. Calma, já disse, a gente vai trabalhar todas essas circunstâncias. Eu não sei quando usar princípio ordenado, princípio não ordenado. Vamos detalhar tudo. Ok? Beleza? Você sabia que nem sempre é preciso reconhecer se o princípio é ou não ordenado? Então, quer saber todos os detalhes? Fique aqui comigo, professor Jadiel Vargas, através do YouTube, no canal Exatas Aprovação, ou através do Insta, professor Jadiel Vargas. Ok, primeira coisa, que geralmente fala assim, análise combinatória, e as pessoas dizem, professor, eu tenho que ter fé, muita fé para encarar a análise combinatória. Sim, eu digo que tem certeza. Porque análise combinatória envolve aqui um processo de formação ou escolha. Então, quando a gente fala assim, vai formar um número, não é isso? Vai formar um número. Então, estou dizendo que o processo é formação. E para formar esse número, o que eu preciso? Eu preciso escolher algarismos. Então pronto, Então passa por um processo de formação, e esse processo de formação está ligado a uma escolha. Ok? Por exemplo, quero formar uma equipe. Ok, certo. Para formar uma equipe, tem que escolher o quê? Pessoas. Não é isso? Ou, alguma relação que venha a ser especificamente dita aqui com relação a cargos, a funções também, Essa relação de equipe se estende, comissões e assim por diante. Mas a gente não vai ficar detalhando isso aqui agora, nesse primeiro momento, porque depois a gente vai especificar caso a caso. O que a gente precisa entender de imediato é que a gente está passando por um processo de escolha aqui em análise combinatória. E quando a gente fala desse processo, então a gente pode escolher a gente pode escolher um de cada, ou a gente pode escolher o quê? 2 ou mais. Professor, por que eu tenho que inicialmente verificar isso aqui? Lembra quando eu falei que nem sempre a gente precisa trabalhar aqui um processo de descoberta que se é um princípio ordenado ou não? Então, esses dois primeiros casos aqui, escolher um ou escolher um de cada, a gente não precisa passar por isso aqui. A gente vai ver circunstâncias, a gente vai trabalhar aqui casos em que não há necessidade de a gente identificar se o princípio é ordenado ou não ordenado, ok? Já começou gostando, né? Tá ficando bacana. Beleza, então vamos lá. E como isso funciona, professor? Por exemplo, olha só, quando a gente fala em escolher a gente está falando da ideia de opção. Como assim, professor, ideia de opção? Um exemplo para a gente entender. Em um grupo, há 6 médicos e 15 enfermeiros. De quantas maneiras podemos escolher um representante do grupo? Veja que vamos o que? Escolher. Veja que existe aqui essa relação, esse processo de escolha. Escolher um representante do grupo. Sim, mas não diz qual é esse representante. Esse representante ele pode estar entre os médicos, ou esse representante aqui pode estar entre os enfermeiros. Então não especifica qual que a gente vai ter que escolher. Por isso que a gente tem aqui a ideia de opção. Como assim, professor? Então pode ser, estou dizendo que essa escolha aqui, pode ser o que? Um médico. Então, vai escolher um, pode ser um médico. Mas também pode ser um enfermeiro. Ok? Então, pode ser um enfermeiro. E o que a gente consegue relacionar aqui entre essas duas situações aqui? Que existe um ou, a gente pode escolher um médico
ou a gente pode escolher um enfermeiro. Então, existe essa relação do ou. Então, toda vez que a gente vai trabalhar aqui, escolher essa ideia de opção, isso está diretamente ligado à palavra ou. Professor, e daí? Por que isso? Porque nesse caso aqui é apenas somar. Eu não preciso identificar se o princípio é ordenado ou não ordenado. Olha só, temos que escolher um dentre esses 6 e estes 15 aqui, ó. Logo, o que ocorre? Se é escolher um, a gente está falando com essa ideia, né, de soma. Então, o que a gente vai ter? Só somar, ó, 6 mais 15. 6 mais 15 é igual a quanto? A 21. Então, ó, de quantas maneiras podemos escolher aqui um representante do grupo? 21 maneiras distintas. Então, temos aí 21 maneiras distintas. Tranquilo? Né? Show de bola. Mas, professor, isso aqui é prático, muito simples, porque foi um exemplo. A banca não cobra isso. Claro que sim. Vamos verificar? Então, vamos nessa. O que temos aqui na questão diz o seguinte, olha só. Considerando que na fruteira da casa de Pedro haja 10 uvas, 2 maçãs, 3 laranjas, 4 bananas e 1 abacaxi. Julgue os próximos itens. Se Pedro desejar comer apenas um tipo de fruta, ou seja, esse um tipo aqui, ele está dizendo o quê? Que há uma relação de opção. Não é um tipo de cada fruta, é um tipo de fruta. Ele pode escolher o quê? Entre uva, então ele tem o quê? 10 possibilidades. Se ele escolher maçã, ele tem 2 possibilidades. Se escolher laranja, são 3 possibilidades. Banana, 4 possibilidades. Abacaxi, 1 possibilidade. Somando tudo aqui, é igual a quanto? A 20. Aqui está dizendo que é superior a 100. Porém, portanto, o item está o quê? Errado. É só comemorar, ó. Broquei. Show de bola. Certo. E quando diz escolher um de cada, professor? Aqui agora tem uma ligação, né, direta com o sentido de obrigatoriedade. Ou seja, você, né, está obrigado, está condicionado a escolher um de cada e não mais a opção de escolher um, e sim um de cada. Olha o exemplo. Na empresa há 3 diretores e 5 secretários. De quantas maneiras podemos escolher um representante de cada cargo? Veja, ó, um representante. Veja que está falando em escolher. Está falando que é escolher o quê? Um de cada. Agora, ó, é um de cada. Então, essa escolha aqui agora se dá através de um de cada. Então, já tem relação o quê? Obrigatoriedade. Tem que escolher obrigatoriamente um diretor e obrigatoriamente um secretário. Então, ele vai escolher o quê? Um diretor, veja, né, que a relação agora é um diretor, tem que escolher obrigatoriamente aqui, ó, um diretor, e obrigatoriamente tem que escolher o quê? Um secretário. Veja que agora aqui a relação não é mais de ou, a relação aqui agora é de e. Ó, vai escolher um diretor e um secretário. Por quê? Porque é um de cada, relação de obrigatoriedade aqui. Pronto. Então já percebemos o que? Uma diferença. Ó, quando a situação de ideia envolvendo essa relação do ou, opção, né, trabalhamos com soma. Agora, a gente depara com uma ideia que envolve o quê? Sentido de obrigatoriedade, a relação do e. Tem que escolher algo e, na sequência, outra escolha. Tem que fazer uma escolha e, na sequência, uma outra escolha. E agora, nessa circunstância, trabalharemos com multiplicação. Basta apenas multiplicar. Sério, professor? Então, nenhum caso aqui, nem tanto essa apenas um, ou escolher um, e escolher um de cada, eu preciso parar para analisar se o princípio é ordenado ou o princípio não é ordenado? Não, não há necessidade. Veja o seguinte, olha só. O que a gente precisa fazer aqui? Está dizendo que
que são 3 diretores e 5 secretários. E aí, ó, podemos escolher, veja, ó, escolher um representante de cada. Pronto. Se é um de cada, sequência obrigatória, então está relacionado com a multiplicação. Logo, o que vamos ter aqui, ó? 3 vezes 5, que é igual a 15. Então, veja, ó, que temos o quê? 15 maneiras distintas aí de escolher um diretor e um secretário. Tranquilo? Beleza? Show de bola, né? Professor, mas a prova cobra assim? Vamos verificar, vamos entender isso. Mais uma questãozinha aqui, VaptVupt, né? Beleza? Diz o seguinte, olha só. Em um restaurante por quilo, as cubas com comida se dividem conforme a tabela, ou seja, tem mistura, tem base e tem acompanhamento. Veja, ó, mistura, a gente tem o quê? 3 tipos de mistura, base, a gente também tem 3 tipos de base e acompanhamento, 3 tipos de acompanhamento. Considere pratos que contenham um alimento de cada tipo, ó, um de cada. Veja que a gente vai escolher um de cada. Ainda especificou mistura, base e, veja, ó, que aparece também a palavra e. Certo. Aí quer saber o quê? O número de pratos, ó, que a gente consegue formar. Opa! Então veja o seguinte, se é um de cada, basta o quê? Multiplicar, não é isso, professor? Exatamente. Então vai ser 3 vezes 3, 9 vezes 3, quanto? 27. Ou seja, a alternativa correta, letra B. De quê? De broquei. Broquei. Show de bola. Mas, professor, a questão vai sempre colocar essa palavra ou vai sempre colocar um de cada? Nem sempre. A questão diz o seguinte, olha só. Em um departamento de uma empresa, existem 7 supervisores, 2 chefes, 8 auxiliares administrativos e 4 atendentes. Para participar de uma reunião nessa empresa, com as pessoas disponíveis nesse departamento, é preciso que seja formada uma comissão com um supervisor, um chefe, um auxiliar administrativo e um atendente. Observe que a questão não mencionou, não está escrito um de cada, mas você tem que escolher um e um. O que significa isso? Um de cada. E se é para escolher um de cada, o que a gente faz? Multiplica. Então, ó, 7 vezes 2 vezes 8 vezes 4. Professor, posso fazer assim, ó, para ajudar um pouco e depois multiplicar aqui? Claro que pode, com certeza. E essa multiplicação aqui, 14 vezes 32, efetuando a continha aí, né, dá 448. Isso aparece onde? Alternativa correta, letra D. Mais uma para a gente comemorar. Ó, broquei, show de bola. Certo, mas vamos nessa. Então, resumindo, até aqui, o que temos, se aparecer a palavra o que a gente vai fazer? Somar, porque se escolher dá ideia o quê? De opção. Você tem uma lista de opções para poder executar. Se aparecer a palavra escolher um de cada, o que a gente vai fazer? Multiplicação, porque tem que ser uma sequência, ó, algo sequencial, algo obrigatório. Escolhe um e escolhe um próximo, e escolhe outro, e escolhe outro próximo. Então tem essa ligação do e. Relação ligada por ou, soma. Relação ligada por e, multiplica. Beleza? Tranquilo? Professor, mas quando a gente fala aqui em escolher um de cada, né, se são 3 situações, a gente não está escolhendo 3? Sim, a gente está escolhendo 3, só que a questão não pediu especificamente assim, escolha 3. E não, né, sem colocar algum critério, não. Disse o quê? Escolha um de cada. Professor, mas quando a gente escolhe lá um alimento de cada cuba ali, né, uma combinação de cada cuba, a gente não, né, são 3 cubas, a gente não está escolhendo 3 opções, 3 para montar o prato? Sim, mas a gente não está escolhendo diretamente os 3. A questão diz assim, ó, escolha 3.
sem colocar critério, não. Ela disse o seguinte, escolha um de cada. Então veja que é uma sequência obrigatória aqui, é 1 a 1. Você tem que escolher 1 a 1, beleza? E quando é que a questão vai pedir 2, 3 ou 4? Vamos lá, vamos verificar aqui. Olha só, se, né, uma situação fala assim, que você tem 15 técnicos, desses 15 técnicos você tem que selecionar 3 técnicos, ou seja, o que você está fazendo aqui? Ó, você está nessa situação de 2 ou mais, de 15 selecionar 3. Veja que eu não estou especificando, né? Eu estou dizendo o quê? Que de um total eu vou escolher 3, sem especificação, né? De cada um a relação sequencial obrigatória. Então, por isso que agora muda. Nessa relação aqui, a gente vai ter que identificar o critério da ordenação. Então, se o princípio é ordenado ou não ordenado. Certo? E se o princípio for ordenado, professor, a gente vai utilizar um critério de resolução. E se o princípio não for ordenado, a gente vai utilizar um outro critério de resolução. Professor, explica melhor isso aí, comenta melhor. Claro, vou comentar sim, né? Mas calma, tenha paciência. E aí, tá gostando até o momento? É muito importante que você participe também, né, incentivando o nosso trabalho para que a gente possa estar postando mais vídeo, levando mais informação. Faça o quê? Deixa aí o seu like, curta, né, comente, compartilhe com mais pessoas para expandir o nosso trabalho, ok? E caso não seja inscrito, se inscreva aí no nosso canal. E com relação ao princípio ordenado e o princípio não ordenado, é tema para o nosso próximo vídeo. É isso aí, show de bola, bons estudos!